Olá, meus netinhos queridos. A vovó tá aqui com um presente especial para vocês. Preparem a pipoca e o chocolate quente, porque hoje vamos embarcar em uma maratona mágica de Natal. São 10 historinhas completas, uma mais linda que a outra, para assistirmos todos juntinhos. Estão prontos para a diversão? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal da vovozinha, para não perder nenhum vídeo novo, viu? E ativem o sininho para serem os primeiros a saber quando uma nova aventura chegar. Então, vamos lá, meus amores? A primeira história já vai começar. Senta aqui, meu filho. Deixa sua avó te contar uma história que aconteceu há muito tempo, lá no Polo Norte, onde a neve nunca para de cair e a magia é tão real quanto o frio que congela as pontas do nariz. Era véspera de Natal. Sabe aquele dia especial quando o mundo inteiro segura a respiração esperando pela noite mais mágica do ano? Pois é, naquela noite, no Polo Norte, a oficina do Papai Noel fervilhava de atividade. Os elfos corriam de um lado para o outro, taque, 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 menos embrulhando presentes com fitas coloridas. Vermelho, verde, dourado, azul. Presentes para crianças em todo o mundo. As luzes piscavam menos. Piscava menos, criando uma dança de cores que parecia música para os olhos. E lá estava o Papai Noel, com sua barba branca como a neve, verificando uma lista gigante, tão grande que precisava de 3 elfos para segurá-la. Ele lia os nomes com cuidado. Maria, João, Sofia, todos vão receber seus presentes esta noite. Mas de repente, silêncio. O Papai Noel parou e olhou ao redor. Onde está Rodolfo? Perguntou ele, com a voz ecoando pela oficina. E então, tímido, com passos pequeninos, Rodolfo entrou. Mas não era uma rena comum. Não, senhor! Rodolfo tinha um nariz bem diferente. Um nariz vermelho que brilhava como uma pequena lanterna. E sabe, as outras renas sempre riam dele por causa disso. Aqui estou, Papai Noel! Disse Rodolfo com a voz fraca, quase sussurrando. Pronto para a missão! O Papai Noel sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. Rodolfo, você sabe que as outras renas não gostam muito de você por causa do seu nariz diferente, não é? Rodolfo baixou a cabeça, mas depois ergueu o queixo com coragem. Eu sei, Papai Noel, mas prometo fazer meu melhor. Tudo estava pronto. O trenó estava carregado até o topo com presentes. As renas, Dasher, Dancer Prancer, Vixen, Comet, Cúpido e Dona A, estavam alinhadas, prontas para voar. O Papai Noel subiu no trenó com um grande sorriso. Vamos, minhas fiéis renas! Temos uma longa noite pela frente. Milhões de crianças estão sonhando com seus presentes. Mas, não. Naquele exato momento, algo estranho começou a acontecer. Uma neblina mágica, enviada por um vento travesso do norte, desceu do céu como um fantasma invisível. O Huash cobriu tudo. O céu, as estrelas, até a lua desapareceu. As renas começaram a ficar nervosas. O que é isso? Perguntou Dasher, piscando os olhos. Não consigo ver nada, gritou Dancer, assustada. Como vamos entregar os presentes se não conseguimos ver o caminho? Perguntou Prancer, sua voz tremendo. O Papai Noel olhou para o céu escuro, para a neblina que cobria tudo como um lençol cinzento. Seu coração acelerou. Crianças em todo o mundo estão contando com a gente! Precisamos de uma solução rápida, ou o Natal inteiro estará em risco. As renas murmuravam assustadas. Parecia que o Natal seria cancelado. Que tristeza! Que desastre! Mas então, piscou, piscou, piscou. Uma luz vermelha começou a brilhar através da neblina. Era Rodolfo. Com passos hesitantes, o pequeno Rodolfo se aproximou. Seu nariz vermelho brilhava como nunca havia brilhado, antes menos como um farol, em uma noite escura. Papai Noel, disse Rodolfo, com a voz tremendo um pouco, mas firme. E se meu nariz pudesse ajudar? Ele brilha tanto que talvez ilumine o caminho através dessa neblina. O Papai Noel olhou para Rodolfo, depois olhou para o nariz vermelho brilhante, e então, um grande sorriso apareceu em seu rosto. Rodolfo, você é um gênio! Coloque-se na frente do trenó! As outras renas ficaram boquiabertas. Elas se entreolharam, um pouco envergonhadas. Tinham rido tanto de Rodolfo, e agora ele era a única esperança. Vamos, Rodolfo, para a frente! Disse Dasher, com um tom de respeito em sua voz.
Você nos guiará, acrescentou Vixen, acenando com a cabeça, com o coração batendo forte de emoção. Rodolfo assumiu a posição de líder, bem na frente de todas as outras renas. Seu nariz vermelho pulsava, iluminando tudo ao redor com uma luz quente e reconfortante. Papai Noel pegou as rédeas e gritou com toda a alegria do mundo: agora sim! Ao trabalho, o trenó levantou o voo, cortando a neblina densa como uma flecha de luz. O nariz de Rodolfo brilhava tão forte que o caminho ficou claro como o dia. Eles voaram sobre montanhas cobertas de neve, sobre oceanos adormecidos e cidades que brilhavam como joias no escuro. Em cada casa, Papai Noel descia silenciosamente pela chaminé e deixava os presentes debaixo da árvore de Natal. Graças a Rodolfo, nenhuma criança foi esquecida. O Natal foi salvo. Quando o sol começou a nascer no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja, o trenó retornou ao Polo Norte. Os elfos os receberam com gritos de alegria e aplausos. E Rodolfo? Rodolfo não era mais a rena tímida e ridicularizada. Ele se tornou um herói. As outras renas o cercaram, pedindo desculpas por terem sido tão maldosas. Rodolfo, você foi incrível, disse Donner. Seu nariz é a coisa mais especial do mundo, concordou Comet. A partir daquele dia, Rodolfo se tornou a rena líder do trenó do Papai Noel em todas as vésperas de Natal. E sua história foi contada para crianças em todo o mundo, para lembrar a todos que aquilo que nos torna diferentes é, muitas vezes, o que nos torna especiais. Aquilo que parece uma fraqueza pode ser a nossa maior força. Então, meu netinho, sempre que você se sentir diferente ou pensar que não se encaixa, lembre-se da pequena rena com o nariz vermelho brilhante. Lembre-se de que a sua luz única é exatamente o que o mundo precisa para encontrar o caminho na escuridão. E quem sabe, talvez você também salve o Natal de alguém um dia. Agora, feche os olhos e sonhe com as luzes do trenó do Papai Noel cortando o céu noturno. Feliz Natal, meu querido! Ah, meus amores, venham mais pertinho da vovó. Sentem aqui, bem juntinhos, que hoje eu vou contar uma história que brilha mais do que luzinha de árvore de Natal, lá no alto do céu, bem lá onde só as estrelas moram. Vivia uma estrelinha pequenininha chamada Lumi. Ela não era daquelas estrelas grandonas que brilham forte, não. O brilho dela era delicado, suave, como um sorrisinho tímido. Todas as noites, Lumi olhava lá para baixo e via as casas enfeitadas, as famílias reunidas e as crianças esperando o Natal com os olhinhos cheios de esperança. Ela ficava ali, quietinha, só observando a alegria que contagiava o mundo. Como eu queria iluminar o Natal, suspirava ela. Mas sou tão pequenininha. As estrelas maiores, aquelas que pareciam diamantes no céu, às vezes diziam: não se preocupe, Lumi. Nosso brilho já é suficiente para todos. Deixe o trabalho conosco. Mas, meus queridos, o coração da estrelinha continuava dizendo que ela também tinha algo especial para oferecer. Ela sentia que sua luz, mesmo pequena, tinha um propósito, uma magia só dela. E não é que bem na véspera de Natal, quando tudo deveria ser luz e alegria, uma nuvem escura e teimosa apareceu? O céu ficou fechado, cinzento. As luzes da cidade se apagaram de repente e uma cidade inteirinha ficou no escuro. As crianças, que antes corriam e brincavam, agora olhavam pelas janelas preocupadas. Lá embaixo, num quarto quentinho, uma criança perguntou com a voz tristinha: mamãe, será que o Natal esqueceu da gente esse ano? Ai, meus netinhos. Aquilo doeu no coraçãozinho de cristal da Lumi. Ela viu a tristeza nos olhos daquela criança e sentiu que não podia mais ficar parada. Agora é a minha vez. Menos sussurrou ela, com uma coragem que nem sabia que tinha. A estrelinha fechou os olhinhos, respirou fundo e se concentrou com toda a sua força. Ela pensou em todas as risadas, em todos os abraços, em toda a esperança que via lá de cima. E então, começou a brilhar. Primeiro bem fraquinho, como uma velinha, depois um pouquinho mais forte, até que sua luz ficou quentinha, dourada, parecendo um abraço de vó. E sabem o que aconteceu? A luz da Lumi, cheia de amor e coragem, atravessou a nuvem escura, iluminou o céu inteiro e desceu como uma chuva de ouro sobre a cidade. As casas voltaram a brilhar,
As árvores de Natal cintilaram com 1000 cores, e os sorrisos apareceram de novo nos rostinhos das crianças, que agora apontavam para o céu. Olha, uma estrela! É a estrela do Natal! Gritaram todos, felizes e aliviados. Lá no céu, até as estrelas grandonas ficaram quietinhas, admirando aquela luz tão especial. Lume, disseram elas, com a voz cheia de admiração. Seu brilho não é o mais forte, mas é o mais bonito, porque é um brilho feito de amor. A estrelinha Lume sorriu, meus amores. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu enorme, importante. Naquela mesma noite mágica, o Papai Noel passou com seu trenó, puxado pelas renas, e piscou para ela. Obrigado, pequena estrela. Você iluminou mais do que o céu. Você iluminou corações. E desde então, todo Natal, quando o céu parece brilhar de um jeito diferente e o coração da gente fica mais quentinho, pode ter certeza, é a Lume, a estrelinha que iluminou o Natal, compartilhando sua luz com o mundo. Agora, antes da vovó apagar a luz e dar um beijinho de boa noite em cada um de vocês, deixa eu contar um segredinho. Se vocês gostaram dessa historinha e querem ouvir muitas outras, peçam para o papai ou a mamãe se inscreverem aqui no canal da vovó, pra gente continuar contando histórias lindas assim juntos. Escape the Room. Deixe um joinha, porque cada like de vocês brilha como uma estrelinha nova lá no céu, ajudando a Lume a iluminar o mundo inteiro. Boa noite, meus amores. Durmam com os sonhos bem iluminados e com o coração cheio de magia do Natal. Meus amores, sentem-se confortáveis, porque a vovó vai contar uma história muito especial que aconteceu bem longe, muito longe daqui, num lugar onde o frio faz a gente se abraçar bem gostoso e a neve brilha mais do que açúcar polvilhado. Tô falando do Polo Norte, a casa mágica do Natal, durante o ano inteirinho. Nesse lugar encantado, entre montanhas de gelo e luzes coloridas, vivia um pinguim pequenino e muito curioso, chamado Pipo. Agora, Pipo não era como os outros pinguins. Enquanto seus amigos e sua família passavam o dia inteiro nadando nas águas geladas, escorregando de barriga nas colinas de neve e pescando os peixes mais deliciosos, Pipo tinha um sonho secreto, um sonho que aquecia seu coraçãozinho, mesmo no frio polar. Ele sonhava em ajudar o Papai Noel, todas as noites, quando as estrelas começavam a piscar no céu escuro. Pipo encontrava um lugarzinho escondido e ficava observando o grande ateliê vermelho do Papai Noel. De longe, ele conseguia ver as janelas iluminadas, um brilho dourado que parecia dançar com a neve. Ele ouvia as risadinhas abafadas dos duendes, sempre ocupados e felizes, e o som suave e mágico dos sinos do trenó, que tilintavam com a brisa da noite. Com os olhinhos brilhando, Pipo suspirava, abraçando com força o cachecol azul que sua avó tinha tricotado para ele. Como eu queria estar lá, ele pensava. Como eu queria ajudar também, enrolar um presente, polir um brinquedo, qualquer coisinha. Mas sempre que ele criava coragem e se aproximava um pouquinho mais daquele lugar mágico, ouvia uma vozinha ou outra comentando. Às vezes era um duende apressado, às vezes uma rena mastigando um lanche. Olha, um pinguim, o que ele está fazendo aqui? E a frase que mais doía no seu coração era: um pinguim ajudar o Papai Noel. Mas pinguins não entregam presentes. Pinguins só sabem nadar e escorregar. Ao ouvir aquilo, o pequeno Pipo abaixava a cabecinha, sentindo suas penas se arrepiarem de tristeza. Ele voltava devagarinho para sua casa, arrastando os pezinhos na neve. Mas mesmo com a tristeza, aquele sonho grande e quentinho continuava lá, guardado bem no fundo do seu peito, como uma pequena chama que se recusava a apagar. Ele sabia que de alguma forma ele poderia ser útil. E então chegou a noite mais esperada do ano. A véspera de Natal. O ar estava carregado de magia, mas também de uma grande agitação. O ateliê brilhava mais do que nunca, e o Papai Noel estava fazendo os últimos preparativos para a sua grande viagem. As renas já estavam prontas. O trenó estava abarrotado de presentes, e os duendes corriam para lá e para cá, garantindo que nada fosse esquecido. Mas de repente,
algo inesperado aconteceu. O céu, que estava limpo e estrelado, começou a escurecer. Uma forte nevasca começou a soprar, mais forte do que qualquer outra que Pipo já tinha visto. O vento uivava como um lobo solitário, e a neve caía em flocos tão grandes e rápidos que, em poucos minutos, cobriu tudo com um manto branco e espesso. A visibilidade ficou quase zero. No meio de toda aquela confusão para decolar, com o vento balançando o trenó, uma das enormes sacolas de presentes, cheia até a boca, escorregou da parte de trás e caiu na neve fofa. Mas ela não parou por aí. Com o impulso da queda e o chão inclinado, a sacola começou a deslizar, cada vez mais rápido, em direção ao grande lago congelado, que ficava bem abaixo da oficina. O Papai Noel, já no comando do trenó, sentiu o solavanco e olhou para trás. Seu coração apertou quando viu a sacola deslizando para longe. Não pode ser!" ele exclamou, com a voz cheia de preocupação. "Se eu não encontrar aquela sacola, muitas crianças vão ficar sem o seu presente de Natal." Imediatamente, a operação de resgate começou. Os duendes mais corajosos desceram correndo, mas a neve era tão funda que eles afundavam a cada passo. As renas tentaram ajudar, usando seus chifres para procurar, mas a sacola tinha ido parar num lugar muito perigoso e escorregadio demais para suas patas. Eles não conseguiam chegar perto da beirada do lago congelado sem correr o risco de cair. O tempo estava passando e o desespero começava a tomar conta de todos. Foi então que, saindo das sombras da nevasca, uma pequena figura preta e branca apareceu, movendo-se com uma velocidade e uma habilidade incríveis. Era Pipo. Ele tinha visto tudo de longe e, sem pensar duas vezes, correu para ajudar. Deslizando de barriga pelo gelo com a perícia de um campeão, ele parou bem na frente do Papai Noel. "Eu posso ajudar", disse Pipo, com a vozinha tremendo um pouco, não de frio, mas de pura emoção e adrenalina. O Papai Noel olhou para baixo, surpreso ao ver aquele pinguim pequenino e determinado. "Você, meu pequeno amigo, você acha que consegue?" perguntou ele, com uma sobrancelha levantada. Pipo respirou fundo, inflando o peito com coragem. Escorregado no gelo, ele disse com firmeza: "É o que eu faço de melhor." E sem esperar por outra palavra, lá foi ele. Pipo tomou impulso e deslizou pelo gelo como uma flecha. Ele virou com precisão, rodopiou para desviar de pedras de gelo, passou por montinhos de neve que pareciam obstáculos intransponíveis para os outros. Com uma graça que ninguém esperava, ele chegou até a sacola de presentes. Com muito cuidado, usando a cabeça e as nadadeiras, ele começou a empurrar a sacola pesada, pouco a pouco para longe da beirada perigosa, até um lugar seguro, onde os duendes pudessem alcançá-la. No final, exausto, mas radiante, ele deu um pulinho feliz na neve e gritou para todos ouvirem: "Consegui!" Naquele momento, a nevasca pareceu diminuir, como se até a natureza quisesse aplaudir. Os duendes começaram a bater palmas e a gritar de alegria. As renas bateram seus cascos no chão, em sinal de aprovação. E o Papai Noel, o grande Papai Noel, abriu o sorriso mais enorme e caloroso que Pipo já tinha visto. "Oh, Pipo, meu bravo amiguinho, você salvou o Natal!" O coração do pequeno pinguim batia tão forte e tão rápido que parecia um tambor. Estava quentinho, tão quentinho como se ele estivesse perto de uma lareira, e não no meio do Polo Norte. Todo o frio tinha desaparecido, substituído por um sentimento de alegria e orgulho. O Papai Noel se ajoelhou na neve ao lado de Pipo. "Pipo", disse ele, com a voz suave e gentil, "o Natal precisa de ajudantes de todos os tipos. Não importa se são grandes ou pequenos, se voam, correm ou escorregam. E hoje, você mostrou a todos nós que a verdadeira ajuda não vem da habilidade de entregar um presente, mas sim da bondade que vem do coração antes de subir de volta no trenó." Papai Noel tirou um pequeno sino dourado do seu cinto e o prendeu com cuidado no cachecol a tudo Pipo. "Sempre que você ouvir o som deste sino", disse ele, "lembre-se, você faz parte da magia do Natal. Você é um ajudante oficial do Papai Noel." Naquela noite, enquanto o trenó do Papai Noel finalmente voava pelo céu estrelado, deixando um rastro de brilho, Pipo não estava nele. Ele estava lá embaixo, no chão do Polo Norte,
olhando para cima com o peito estufado de orgulho. Ele não tinha ido entregar presentes nas casas, não, mas ele tinha feito algo ainda mais importante. Ele ajudou com amor e usou seu talento único para salvar o dia. E desde então, meus queridos netinhos, dizem que sempre que ouvimos um sininho tocar suavemente na noite de Natal, pode ser o Pipo, o pinguim ajudante do Papai Noel, balançando seu cachecol e lembrando a todos nós que qualquer um, não importa quem seja, pode fazer uma grande diferença. Basta ter um coração bom e a vontade de ajudar. Fim. Ah, meus amores, venham mais pertinho da vovó, sentem aqui, bem juntinhos, que hoje eu vou contar uma história de Natal bem especial. Uma história daquelas que não brilham nos olhos logo de cara, mas que iluminam o coração devagarinho. Respirem fundo. Agora sim, vamos começar. Em uma pequena vila coberta de neve, bem no meio da praça principal, havia uma árvore de Natal, mas ela era diferente das outras, meus queridos. Ela não tinha luzinhas coloridas, nem enfeites brilhantes, nem estrela no topo. Ao redor dela, todas as outras árvores piscavam felizes, cheias de brilho, e ela ficava ali quietinha, simples, quase invisível. Ela olhava para o reflexo nos vidros das lojas e via apenas seus galhos escuros e vazios. As crianças corriam, apontando para as árvores mais chamativas, e a pequena árvore sentia um aperto no seu tronco de madeira. Acho que ninguém precisa de mim, menos pensava a árvore, com o coração apertado. Ela observava a alegria ao seu redor e sentia que não fazia parte da festa. Parecia que o espírito do Natal, tão vibrante e luminoso, tinha esquecido dela, ali no centro de tudo. E a cada risada, a cada olhar de admiração que não era para ela, o sentimento de solidão crescia um pouquinho mais. As pessoas passavam apressadas pela praça, com as mãos cheias de sacolas e a mente ocupada com 1000 preparativos. As crianças paravam para admirar as árvores iluminadas, maravilhadas com o pisco-pisca incessante das luzes vermelhas, verdes e azuis. Mas não olhavam para aquela que não tinha luzes. Passavam por ela como se fosse apenas uma sombra no meio da festa. A neve caía devagar, com seus flocos delicados, como se quisesse fazer um carinho nela. Um abraço gelado, mas sincero. A árvore suspirava, fazendo seus galhos balançarem de leve, quase sem ninguém notar. No Natal, todo mundo gosta de brilho. Suspirava a árvore, com sua vozinha de seiva correndo pelo tronco. E eu não tenho nenhum para oferecer, meus amores. Ela não sabia ainda o quanto estava enganada. Ela acreditava que sua única função era brilhar por fora, ser um espetáculo para os olhos. Mal sabia ela que o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira luz, estava adormecida, esperando apenas um gesto de carinho para despertar. Naquela mesma tarde, quando o sol já começava a se esconder e o céu ganhava tons de laranja e rosa, uma menininha apareceu na praça. Ela usava um cachecol vermelho bem quentinho, enrolado no pescoço, até quase esconder seu narizinho gelado. Ela caminhava devagar, observando tudo com a curiosidade que só as crianças têm. Seus olhos não procuravam o mais brilhante, mas o mais interessante. De repente, ela parou bem na frente da árvore sem luzes. Olhou para cima, para os galhos nus, olhou para o tronco firme e sorriu. "Oi, árvore", disse ela com voz doce e suave como um floco de neve. "Você parece estar sozinha." A menina, sem pensar duas vezes, começou a desenrolar o seu cachecol. Com cuidado, nas pontas dos pés, ela o enrolou no tronco da árvore, como se estivesse dando um abraço quentinho. "Agora você tem um pouco de calor e companhia." E com um último tapinha carinhoso no tronco, ela sorriu de novo e continuou seu caminho, deixando para trás um pedaço do seu calor e do seu coração. Naquele exato momento, algo muito especial aconteceu. Não foi um clarão forte, nem uma explosão de luzes como nas outras árvores. Não. Foi um brilho suave, dourado, quentinho. A árvore começou a brilhar de dentro para fora. Era como se o calor do cachecol vermelho e a doçura da voz da menina tivessem acendido uma pequena chama dentro do seu coração de madeira. Não era luz elétrica, meus amores.
Era luz feita de carinho, de bondade, de amor. A luz foi crescendo devagar, pulsando suavemente, como um coração feliz. As pessoas que passavam apressadas começaram a diminuir o passo. Uma, depois, outra e mais outra. Olhem, disse um homem apontando. Essa árvore é diferente. Todos se viraram. O brilho era tão acolhedor, tão verdadeiro, que ninguém conseguia desviar o olhar. Não era uma luz que ofuscava, era uma luz que convidava a chegar mais perto, que aquecia a alma só de olhar. Aos poucos, a praça foi se transformando. As crianças que antes só tinham olhos para o pisco-pisca se aproximaram, curiosas. Um menino tirou da mochila um desenho de estrela que tinha feito na escola e, com a ajuda do pai, o pendurou num dos galhos mais baixos. Os adultos, tocados por aquele brilho tão puro, começaram a colocar bilhetinhos com desejos de paz e esperança entre os ramos. Uma senhora se aproximou e simplesmente abraçou o tronco. Um jovem casal de mãos dadas parou ali por um instante e trocou um sorriso. A árvore foi ficando cheia, não de enfeites caros comprados em lojas, mas de sentimentos bons, dos gestos do olfato. Cada desenho, cada bilhete, cada abraço deixado ali era como uma nova luzinha que se acendia em seu interior. E naquela noite, músico áridos, quando a lua subiu no céu e a neve brilhava no chão. Aquela era a árvore mais bonita na oeste da vila, mais do mundo inteiro, porque o seu brilho não vinha da eletricidade, vinha do coração das pessoas. E assim, a árvore que se sentia invisível e sem valor, aprendeu a lição mais importante de todas. Ela aprendeu que não é o brilho de fora, os enfeites e as luzes piscantes que fazem alguém especial. É o amor que a gente recebe e o amor que a gente oferece em troca. E todas as pessoas ali, na praça, reunidas em volta daquele brilho quente e dourado, aprenderam também que o Natal verdadeiro não pisca. Ele aquece o coração, une as pessoas e brilha de dentro para fora. Agora, meus amores, fechem os olhinhos, sintam o calorzinho no coração de vocês, que ele brilhe como aquela árvore, mesmo sem luzinhas. Boa noite, meus anjinhos. A vovó ama vocês. Olá, meus doces netinhos e netinhas. Cheguem mais pertinho, venham aqui pro colo da vovó, que hoje tem uma história que vai aquecer o coração de vocês. Peguem suas cobertas, ajeitem os travesseiros, porque a nossa aventura vai começar em um lugar muito, muito especial. Imaginem só, lá no Polo Norte, numa noite bem geladinha, a neve caía leve, parecendo pequenos flocos de algodão, dançando no ar. O céu estava todo estrelado, com luzinhas piscando lá no alto, como se estivessem espiando o que acontecia aqui embaixo. Na oficina do Papai Noel, a agitação era grande. Os duendes corriam para lá e para cá, terminando os últimos embrulhos. As renas já estavam prontinhas, com seus arreios brilhantes, ansiosas, para começar a viagem mais importante do ano. O Papai Noel, com sua barba branca e fofinha e sua roupa vermelha, estava conferindo tudo pela última vez. Ele olhou a lista de crianças, checou o saco de presentes, deu uma piscadinha para os duendes e foi até o seu grande trenó mágico. Ele subiu, sentou-se confortavelmente e quando estava prestes a dar o sinal para as renas partirem, ele franziu a testa. Oh, mas o que é isso? Disse ele, com sua voz grave e gentil. Ele sentia que algo estava diferente, algo muito importante estava faltando. Pois é, meus amores, um dos sininhos mágicos do trenó, um sininho dourado que ficava bem na frente, tinha desaparecido. Não era um sininho qualquer, não senhor, aquele era o sininho que liderava a melodia do Natal. O som de todos os sinos juntos criava uma canção mágica que permitia ao trenó voar pelos céus do mundo todo, espalhando alegria e esperança. Sem aquele som, a magia não ficava completa. As renas que antes estavam animadas começaram a ficar preocupadas. Elas batiam os cascos na neve, nervosas. Rodolfinha, a mais jovem das renas, com seu narizinho que brilhava um pouquinho de preocupação, perguntou: "E agora, Papai Noel, como vamos voar? Sem o sininho, o Natal pode atrasar. As crianças do mundo todo estão esperando." O Papai Noel tentou acalmá-las. "Calma, minhas queridas. Vamos encontrar o sininho. Ele não pode ter ido para muito longe." Todos começaram a procurar. Os duendes, com suas lanternas, reviraram cada cantinho da oficina. Olharam debaixo das mesas, atrás das pilhas de brinquedos,
dentro das caixas de laços coloridos. As renas farejavam a neve, mas o cheiro de pinho e doces de Natal estava por toda a parte, confundindo tudo. O tempo estava passando, e a noite de Natal já havia começado em algumas partes do mundo. A preocupação crescia no coração de todos, no Polo Norte. Agora, perto do grande estábulo das renas, em uma casinha minúscula feita de madeira e musgo, morava um ratinho muito especial. O nome dele era Tico. Tico era um ratinho bem pequeno, com pelos cinzentos e orelhas redondinhas. Ele era muito tímido e quase ninguém notava sua presença. Mas por trás daquela timidez, Tico tinha o coração mais valente e bondoso de todo o Polo Norte. Ele adorava o Natal e passava o ano todo sonhando com a noite mágica em que o Papai Noel saía para entregar os presentes. Da sua janelinha, Tico ouviu a conversa agitada e viu a preocupação no rosto do bom velhinho. Seu coraçãozinho de rato apertou. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Puxa, o Papai Noel precisa de ajuda, pensou ele. Mas eu sou tão pequeno. O que eu poderia fazer? Por um segundo, ele se sentiu pequeno demais para uma tarefa tão grande. Mas então, ele se lembrou do que sua mãe sempre dizia. Tico, meu filho, não importa o tamanho do seu corpo, mas sim o tamanho do seu coração. Com essa frase ecoando em sua mente, Tico encheu o peito de coragem. Eu posso ajudar, decidiu ele. Mesmo sendo pequenino, eu vou encontrar aquele sininho. E assim, o nosso pequeno herói saiu de sua casa quentinha e mergulhou na neve fofa e gelada. Para um ratinho como Tico, a neve parecia montanhas brancas e altas, mas ele não desistiu. Com seu focinho esperto, ele começou a farejar. Ele andou por todo o vilarejo do Papai Noel, passou pela fábrica de brinquedos, onde o cheiro de tinta fresca e madeira ainda estava no ar. Ele olhou por baixo das caixas de ferramentas dos duendes, atrás dos bonecos de neve que enfeitavam o caminho, e até se arriscou a dar uma espiadinha dentro das enormes botas do Papai Noel, que estavam perto da porta. Sininho, Sininho, onde você se escondeu? Ele sussurrava para si mesmo, enquanto suas patinhas afundavam na neve. Ele procurou e procurou, mas não encontrou nada. O frio começava a congelar seus bigodes, e ele estava quase desistindo. Foi então que, ao passar perto de um grande monte de neve que os duendes tinham juntado para limpar o caminho, ele ouviu um som muito, muito baixinho. Tilim, tilim. Era quase um sussurro no vento. O coração de Tico deu um pulo. Ele correu na direção do som. Chegando perto do monte de neve, ele ouviu de novo. Tilim, sim, vinha dali de dentro. Sem pensar duas vezes, Tico começou a cavar com toda a força das suas patinhas. Ele cavou, cavou e cavou, jogando neve para todo lado. Até que ele viu algo dourado brilhando. Lá estava El, o sininho mágico meio enterrado e tremendo de frio. Achei você, exclamou o ratinho, com a voz cheia de alívio e alegria. Ele limpou a neve do sininho com cuidado, mas percebeu que o sininho parecia muito triste. Sua luz dourada estava fraquinha. O que aconteceu? Perguntou Tico, gentilmente, com uma vozinha delicada e metálica. O sininho respondeu. Eu estava tão animado para a viagem que pulei sem querer e caí do trenó. Fiquei aqui, sozinho, e achei que ninguém ia sentir a minha falta. Achei que não era importante. O coração de Tico se encheu de compaixão. Ele sorriu para o sininho e disse, claro que sentiriam sua falta. Você é muito importante. Sem você, o Natal não voa. A sua música é que leva magia para todo o mundo. As palavras do pequeno rato fizeram o sininho brilhar um pouco mais forte. Ele não se sentia mais sozinho. Agora vinha a parte mais difícil. Levar o sininho de volta para o trenó. Para um ratinho, aquele sininho era pesado, mas Tico era determinado. Ele se posicionou atrás do sininho e começou a empurrar. Com muito esforço, empurrando um pouquinho de cada vez, ele rolou o sininho pela neve. Foi uma jornada difícil. Ele escorregava, caía, mas se levantava e continuava. A cada tilim que o sininho fazia ao rolar, Tico sentia a esperança crescer. Finalmente, ofegante e cansado, ele chegou perto do trenó. O Papai Noel, as renas e os duendes viram aquela cena incrível. Um ratinho minúsculo empurrando o grande sininho dourado. Eles não podiam acreditar. O Papai Noel desceu do trenó e se ajoelhou na neve. Seus olhos, que já eram gentis, brilharam com ainda mais intensidade. Oh,
meu pequeno amigo. Muito obrigado. Você é um verdadeiro herói. Você salvou o Natal. O Papai Noel pegou Tico na palma da sua mão e o agradeceu com um carinho na cabeça. Depois, pegou o sininho e o colocou de volta em seu lugar, na frente do trenó. Assim que o sininho se juntou aos outros, uma melodia poderosa e mágica encheu o ar. Tilen, tilen, tilen. O som era tão alegre e vibrante que toda a neve ao redor pareceu brilhar. A magia estava completa. O Papai Noel subiu no trenó, deu um último aceno para Tico e gritou: "Agora, Dasher! Agora, Dancer! Vamos levar a alegria do Natal para o mundo todo!" E com um puxão poderoso, as renas correram e o trenó subiu aos céus, deixando um rastro de luz dourada e a mais linda canção de sinos. Naquela noite, enquanto o trenó voava pelo mundo, o ratinho Tico ficou lá embaixo, olhando para o céu. Ele não sentia mais frio. Seu coração estava tão quentinho e cheio de felicidade que aquecia seu corpo inteiro. Ele, o pequeno e tímido ratinho, tinha feito a diferença. E sabem de uma coisa, meus amores? Essa história nos ensina uma lição muito bonita. Às vezes, podemos nos sentir pequenos ou achar que não somos importantes. Mas, assim como o Tico e o Sininho, cada um de nós tem um papel especial no mundo. As menores atitudes, feitas com um coração bom e corajoso, podem fazer toda a diferença. Então, nesta noite de Natal, quando tudo estiver quieto, e vocês talvez ouçam um tilim bem longe no céu, lembrem-se do sininho que se sentiu perdido, e do ratinho corajoso, que acreditou que podia ajudar. Lembrem-se que a verdadeira magia do Natal está no amor, na coragem e na bondade que moram dentro de cada um de nós. Agora, meus anjinhos, está na hora de descansar. Deitem a cabecinha no travesseiro, fechem os olhinhos e respirem fundo. Que os sonhos de vocês sejam leves como a neve do Polo Norte e doces como a canção mágica dos sininhos do Natal. A vovó ama muito cada um de vocês. Boa noite, meus tesouros. Ah, meus amores, venham mais pertinho da vovó. Sentem aqui, bem quentinhos, porque hoje eu vou contar uma história bem especial. Uma história geladinha por fora, mas quentinha, quentinha por dentro. Respirem fundo, fechem os olhinhos um pouquinho. Agora, escutem com o coração. Numa vila coberta de neve, numa manhã bem branquinha, as crianças saíram para brincar. Elas rolaram bolas de neve, riram, correram e construíram um lindo boneco de neve. Ele tinha olhos de carvão, nariz de cenoura tortinho e um cachecol vermelho bem bonito. Quando as crianças terminaram, bateram palmas felizes e correram para casa. E foi ali, meus amores, bem ali, que algo mágico aconteceu. O boneco piscou os olhos, disse ele, surpreso. Eu estou vivo. O boneco de neve olhou ao redor. A vila estava silenciosa, as casas fechadas, a fumaça saindo das chaminés. Que lugar bonito, disse ele. Mas parece que todo mundo está lá dentro. Ele observava pelas janelas, as famílias decorando árvores, embrulhando presentes, dando risadinhas. O boneco sentiu algo diferente no peito. Um desejo. Eu queria dar presentes também, sussurrou ele. Queria fazer alguém sorrir. O boneco pensou e pensou. Ele não tinha brinquedos, não tinha dinheiro, não tinha uma casa, mas eu tenho minhas mãos, disse ele, olhando para si mesmo. E tenho tempo. Ivan, ele começou a recolher coisas simples. Um galinho bonito, uma pedrinha brilhante, um desenho feito na neve. Presentes não precisam ser caros, dizia ele. Precisam ser feitos com carinho, meus amores. Como ele estava animado. Naquela tarde, algumas crianças saíram de casa novamente. Elas viram o boneco de neve segurando pequenos presentes. Isso é para você, disse ele a uma menininha, entregando um coração desenhado na neve. E isso é para você, disse ao menino, oferecendo um bonequinho feito de gelo. As crianças sorriram largo. É o melhor presente do mundo, disseram. E o boneco de neve sentiu seu coração gelado ficar quentinho. A noite foi chegando. As luzes de Natal se acenderam, e o boneco de neve começou a se preocupar. E se eu derreter? Pensou ele. Ainda tenho tantos presentes para entregar. Mesmo assim, ele continuou. Levou alegria para quem estava triste. Levou companhia para quem estava sozinho.
Ele não sabia, meus amores, mas aquilo já era o maior presente de todos. De repente, tilém, 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 o Papai Noel apareceu, puxando o trenó, devagarinho. Oh, disse ele. O que você tá fazendo, meu amigo? O boneco explicou tudo, com voz tímida. Eu só queria dar presentes. O Papai Noel sorriu com os olhos brilhando. Então você já entendeu o verdadeiro Natal. Ele tocou o boneco com carinho. Seu coração vai continuar quentinho enquanto houver amor. Naquela noite, o boneco não derreteu, porque o amor segurou cada pedacinho dele. A vila inteira se reuniu ao redor, não para ver presentes, mas para agradecer. E o boneco de neve aprendeu: dar é muito melhor do que receber. Agora, meus amores, antes da vovó dar um beijinho de boa noite, deixa eu pedir uma coisinha. Se vocês gostaram dessa historinha, peçam para o papai ou a mamãe se inscreverem no canal da vovó. Assim a gente continua contando histórias cheias de amor e magia. E se puderem, deixem um like bem bonito, porque cada curtida é como um presentinho quentinho no coração da vovó. Agora, fechem os olhinhos. Que seus sonhos sejam doces. E que vocês nunca esqueçam: o melhor presente é o amor. Boa noite, meus anjinhos. A vovó ama vocês. Vocês ouviram isso, meus amores? Parece o barulhinho de uma carta sendo dobrada com cuidado. Sabe, nem todas as histórias começam com sinos ou estrelas. Algumas começam com palavras simples, escritas devagar, cheias de sentimento. Hoje a vovó vai contar a história de uma cartinha que viajou muito, mas chegou ao seu destino quando mais precisava. Agora escutem com atenção, porque essa história ensina que o amor nunca se perde no caminho. Em uma pequena cidade coberta de neve, vivia um menino chamado Lucas. Era noite, e ele estava sentado à mesa, com lápis na mão, e o coração cheio de sonhos. Ele escreveu com cuidado: querido Papai Noel, este ano eu não quero muitos presentes, só quero que minha família continue unida e feliz. Ele pensava em sua mãe, seu pai e sua irmãzinha, imaginando todos rindo juntos na sala. Dobrou a carta com carinho, selando aquele desejo com um pequeno sorriso. Amanhã eu envio, disse ele para si mesmo, sentindo um bocejo chegar. Mas, meus amores, o amanhã demorou a chegar. Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma surpresa. Uma grande nevasca cobriu tudo de branco, como um grande lençol fofinho. As ruas ficaram fechadas, os correios pararam, e a carta, que ele tinha colocado no bolso do casaco, ficou esquecida lá dentro. Os dias passaram rápido, cheios de brincadeiras na neve e chocolate quente. E quando ele finalmente se lembrou da carta, o Natal já estava bem pertinho. Será que ainda dá tempo? Pensou ele, com o coração apertado. Ele correu para a caixa de correio, com as bochechas vermelhas de frio, e depositou a carta lá dentro, esperando que um milagre acontecesse. Depois de uma longa viagem, enfrentando vento, neve e frio, a cartinha finalmente chegou. Mas chegou atrasada ao Polo Norte. O Natal já tinha passado. Os duendes que organizavam as cartas restantes ficaram preocupados. Um deles correu até Papai Noel e disse: Papai Noel, essa carta acabou de chegar. E do Lucas, Papai Noel, com seus óculos na ponta do nariz, pegou a carta com suas mãos gentis e leu devagar cada palavra. Ao terminar, ele não parecia preocupado. Ele sorriu com uma ternura que aquecia qualquer coração. Nunca é tarde para um pedido feito com amor, disse ele. Os duendes então se apressaram, ajustaram listas e separaram algo diferente para o Lucas. Não era um brinquedo que vinha numa caixa colorida. Era um presente invisível, mas muito, muito poderoso. Vamos levar união, paz e abraços apertados de Seranéis, colocando esses sentimentos em um saco mágico. Papai Noel concordou, com a barba branca balançando. Esse é o tipo de presente que chega na hora certa, mesmo quando parece atrasado. O desejo do Lucas não era para um dia só, era para a vida toda. Alguns dias depois, na noite de Ano Novo,
enquanto os fogos coloriam o céu. Lucas dormia tranquilamente. Ele não estava triste por não ter recebido um presente extra. Quando acordou, encontrou sua família reunida na sala, rindo, contando histórias e se abraçando como nunca antes. Não havia um grande pacote embaixo da árvore, mas havia algo muito melhor, uma sensação de calor e felicidade que preenchia todo o lugar. Esse foi o melhor presente de todos, disse ele, sorrindo, enquanto abraçava sua mãe com força. Lucas aprendeu naquele dia que alguns pedidos não precisam chegar cedo, eles só precisam chegar ao coração certo. E lá no Polo Norte, Papai Noel sorriu, sabendo que aquele pedido sincero tinha sido atendido da maneira mais especial possível. Agora, meus amores, lembrem-se, nunca é tarde para pedir com amor, nem para espalhar bondade. Boa noite, meus anjinhos, que seus sonhos sejam doces. A vovó ama vocês. Existem histórias, meus amores, que não começam com presentes. Começam com sentimentos. A história de hoje fala sobre um menino que descobriu que o Natal não mora numa árvore nem numa caixa embrulhada. Ele mora dentro do coração. Venham com a vovó e escutem bem essa história. Em uma pequena cidade, vivia um menino chamado Miguel. Quando o Natal chegava, todos ficavam animados, menos ele. Para Miguel, o Natal era só barulho e bagunça. Ele não gostava das luzes piscando, nem das músicas repetitivas, nem de tanta gente rindo e falando alto, enquanto a família toda se movia pela casa, pendurando enfeites na árvore e arrumando a mesa para a ceia. Ele se escondia num cantinho, quieto, observando tudo de longe. Sua mãe até tentava animá-lo, oferecendo um biscoito de gengibre ou chamando para colocar a estrela no topo da árvore, mas Miguel apenas balançava a cabeça, dizendo que não queria. Ele sentia que aquela alegria toda não era para ele. Parecia um mundo colorido no qual ele não conseguia entrar. O coraçãozinho dele parecia estar pintado de cinza, enquanto o resto do mundo brilhava em vermelho dourado. Miguel tinha perdido alguém muito querido naquele ano, e seu coração estava triste, apertado, cheio de saudade. A ausência daquela pessoa era como um buraco que doía o tempo todo, mas doía ainda mais forte durante as festas. Como posso gostar do Natal se sinto esse vazio? Pensava ele, enquanto olhava pela janela o movimento lá fora. Ele via as famílias rindo, as crianças correndo na neve e sentia um nó na garganta. Meus amores, às vezes a tristeza faz a gente se fechar sem perceber. É como construir um muro de tijolinhos invisíveis ao redor do coração, para se proteger de mais dor. Miguel não queria ser chato ou estragar a festa de ninguém. Ele só não sabia como sentir alegria quando a saudade era tão grande. Ele achava que para celebrar o Natal, precisava esquecer quem tinha partido. E isso ele não conseguia, nem queria. Numa noite silenciosa, depois que todos já tinham ido dormir, Miguel não conseguiu pegar no sono. Ele se levantou, vestiu um casaco quentinho por cima do pijama e saiu para caminhar no quintal. A neve caía devagar, em flocos grandes e suaves, cobrindo tudo com um manto branco e silencioso. Não havia barulho, nem luzes fortes, apenas a paz da noite. Foi então que ele sentiu algo diferente, um calor suave, que começou nos seus ombros e desceu pelos braços, como um abraço invisível. Não tenha medo, disse uma voz tranquila, que parecia vir do próprio vento. Eu sou o espírito do Natal. Miguel olhou para todos os lados, procurando quem havia falado, mas não viu ninguém. Mesmo assim, ele não se assustou. Pelo contrário, sentiu uma paz que não sentia há muito tempo, como se aquele calorzinho estivesse acalmando a tempestade dentro dele. O espírito do Natal, com sua presença invisível, começou a mostrar a Miguel que o amor nunca vai embora de verdade. Ele só muda de lugar. As pessoas que amamos e que partiram continuam vivas dentro de nós. Elas moram nas lembranças felizes, nos ensinamentos que deixaram, nos gestos de carinho que repetimos, sem nem perceber. O amor delas está no abraço apertado que damos em quem ficou, no consolo que oferecemos a um amigo triste, na gentileza que espalhamos pelo mundo. Miguel fechou os olhos, respirou fundo e abraçou aquele sentimento morno e acolhedor. Naquele instante, uma pequena luz se acendeu dentro do seu peito, bem no lugar onde antes só havia escuridão e vazio. Ele entendeu que não precisava esquecer para ser feliz de novo.
A saudade podia caminhar junto com o amor. No dia seguinte, algo em Miguel havia mudado. Quando sua mãe o chamou para ajudar a decorar a mesa da ceia, ele não recusou. Ele pegou os guardanapos vermelhos e dobrou um por um, com cuidado. Pela primeira vez em semanas, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, apareceu em seu rosto. Ele olhou para sua avó, que estava sentada no sofá, e foi até ela, dando-lhe um abraço longo e apertado. Ele abraçou seu pai, sua irmã, e sentiu que cada abraço era uma forma de dizer, eu te amo, e também de sentir perto quem não estava mais ali. Miguel finalmente entendeu que o Natal não serve para apagar a saudade, mas para trazer conforto. É um tempo para nos lembrarmos que mesmo nos momentos difíceis, o amor que nos une é a luz mais forte de todas. E assim Miguel aprendeu a lição mais valiosa de todas. O espírito do Natal não está nos presentes caros, nem na comida farta ou nas decorações brilhantes. Ele aparece de mansinho, quando a gente abre o coração para sentir, para lembrar e para compartilhar amor. O maior presente de Natal não vem embrulhado em papel colorido. É o amor que continua vivo, forte e presente, mesmo quando a saudade aperta e dói. É a certeza de que nunca estamos sozinhos, pois carregamos dentro de nós todos aqueles que amamos. Agora, meus amores, antes da vovó se despedir, deixa eu pedir uma coisinha. Se essa história tocou o coração de vocês, peçam para o papai ou a mamãe se inscreverem no canal da vovó. Assim a gente continua espalhando histórias cheias de amor e esperança. E não esqueçam de deixar um like bem bonito, porque cada curtida é como um abraço quentinho no coração da vovó. Durmam com Deus, Musianjinhus, que o espírito do Natal abrace vocês todas as noites. A vovó ama vocês. Sabe, meus amores, tem presentes que a gente guarda nas mãos. E tem outros que a gente guarda bem aqui, ó, no coração. A história de hoje é sobre um ursinho muito especial, que achava que o Natal cabia dentro de uma caixa embrulhada. Mas ele aprendeu algo muito mais bonito. Venham comigo, a vovó vai contar. Em uma lojinha de brinquedos, bem enfeitada para o Natal, vivia um ursinho de pelúcia. Ele tinha o pelo macio como algodão, olhos brilhantes como duas estrelinhas e um lacinho vermelho bem elegante no pescoço. Da prateleira alta onde morava, ele observava as pessoas entrando e saindo, apressadas, escolhendo presentes com sorrisos no rosto. Ele via caixas coloridas, papéis brilhantes e fitas que dançavam no ar. Tomara que alguém me leve para casa, pensava ele, ajeitando seu lacinho. Quero ser o presente mais especial de todos. Aquele que vai fazer uma criança pular de alegria na manhã de Natal. Ele sonhava em ser o centro das atenções, o brinquedo mais amado debaixo da árvore. Os dias foram passando e o Natal estava cada vez mais perto. O movimento na loja era intenso. Alguns brinquedos, como os carrinhos velozes e as bonecas falantes, eram escolhidos rapidamente, embrulhados em papéis lindos e levados embora para lares cheios de expectativa. O ursinho continuava ali, na sua prateleira, esperando e esperando. A cada família que entrava, seu coração de pelúcia batia mais forte, mas ninguém parecia notá-lo. Será que eu não sou bom o bastante? Perguntava a si mesmo, sentindo seu pelo macio um pouco murcho. Será que meu laço não é vermelho o suficiente? Na véspera de Natal, a loja finalmente ficou quieta e vazia. Apenas as luzinhas da decoração piscavam, refletindo nos olhos do ursinho, que agora pareciam um pouco menos brilhantes. É o suspiro, um sopro triste que só ele podia ouvir. De repente, quando a esperança já estava quase indo embora junto com o último cliente, a porta da loja se abriu devagarinho. Uma menininha entrou de mãos dadas com a mamãe. Ela tinha olhos grandes e cansados e segurava a mão da mãe bem forte, como se buscasse segurança. A mãe se ajoelhou e disse com uma voz suave: "Querida, esse ano não podemos comprar muitos presentes, mas viemos escolher um bem especial." A menina olhou ao redor, passando os olhos pelos brinquedos que sobraram, sem muito interesse, até que seus olhos pararam bem no ursinho, lá no alto da prateleira. Ela apontou com o dedinho e disse baixinho: "Mãe, olha, ele parece um abraço." O coração do ursinho deu um salto. O dono da loja pegou, com cuidado,
e o entregou para a mãe da menina. Ele foi embrulhado com papel simples, mas com muito carinho, e colocado nos braços da menina. Meus amores, como ele ficou feliz! Sentir aquele abraço pequeno e apertado foi a melhor sensação do mundo. Você, o melhor presente do mundo, pensava ele, todo orgulhoso. Naquela noite, já em casa, a menina dormiu abraçada com o ursinho. Ele sentiu o calor do corpo dela e o ritmo tranquilo da sua respiração. E então, ele percebeu algo diferente. Ela não queria mostrar o presente para ninguém. Ela não estava ansiosa para rasgar o papel. Ela só queria companhia, um amigo para aquecer sua noite. O ursinho ficou quietinho, ouvindo o silêncio do quarto. De repente, sentiu uma lágrima quente molhar seu pelo. A menina sussurrou, bem baixinho, como se contasse um segredo. Obrigada por ficar comigo. Naquele momento, o ursinho entendeu tudo. Ele entendeu que o verdadeiro presente não era ser desembrulhado de uma caixa bonita, era estar presente, era ouvir, mesmo sem poder responder, ir a Comforter, mesmo sendo só de pelúcia, era aquecer um coraçãozinho que precisava de carinho, era ser amor em forma de abraço. Ele não era apenas um objeto, ele era um amigo. Na manhã de Natal, não havia muitos pacotes debaixo da árvore improvisada, mas havia sorrisos, havia carinho e havia um ursinho muito feliz, aninhado nos braços da sua nova amiga. Ele aprendeu a lição mais importante de todas, que o melhor presente do mundo não custa dinheiro, não se compra em loja. O melhor presente do mundo custa amor, e se chama presença. Ele finalmente era o presente mais especial, não por seu laço, ou seu pelo mas por starole, oferecendo o seu calor e o seu silêncio acolhedor. Agora, meus amores, guardem essa história no coração. Lembrem-se disso. O verdadeiro presente é estar junto, cuidar e amar quem está ao nosso lado. Sejam sempre um abraço quentinho na vida de alguém, pois isso vale mais do que qualquer brinquedo. Boa noite, meus anjinhos. Durmam com Deus e sonhem com coisas boas. A vovó ama muito, muito vocês.